seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que haverá avanço, paz, alegria, prosperidade, boas notícias, e que essa semana será uma semana incrível, porque a presença do Senhor está conosco. Meu Deus, nós declaramos toda a nossa dependência de Ti. Sim, Jesus, invocamos Teu nome nesse começo de semana e pedimos que o Senhor nos guarde a nós e a todos da nossa casa. Nos dê sabedoria, nos livra do mal, nos livra do laço do passarinheiro, fortaleça a nossa saúde, fortaleça a nossa mente, fortaleça nosso coração e nos conduza, Pai, a todos os projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos não a nossa vontade, mas a vontade perfeita de Deus. E que nada venha nos parar. Nos ajude, Senhor, a estarmos fortalecidos. Nos ajude a estarmos cheios da presença de Deus para podermos avançar e romper. Meu Deus, nós oramos declarando que nenhum medo, nenhuma crença limitante, nenhuma barreira espiritual tem poder para nos parar. Estamos em avanço, estamos em crescimento, nós e todos da nossa casa. A prosperidade habita ricamente na nossa vida. A provisão do Senhor está conectada a nós, não faltará coisa alguma. E certamente iremos vencer e conquistar para a glória de Deus. Oramos também para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. E apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa carta para Deus. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito e apresentamos a nossa carta. Apresentamos nosso propósito diante de Ti e pedimos uma intervenção, pedimos um milagre, pedimos que a Tua mão de poder seja sobre nós. Oramos, Espírito Santo de Deus, apresentando cada carta que foi feita para Deus, cada clamor, cada lágrima, cada escrita, cada oração específica. Nós apresentamos diante de Ti e pedimos, Pai, coloca a Tua mão e traga respostas ao Teu povo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Glórias ao Teu nome, Espírito Santo. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito e estamos felizes porque certamente o Senhor já está operando. E se você ainda não fez a sua carta para Deus, pegue uma folha em branco e faça, ou vá direto no meu site e baixe um modelo de carta para você fazer a sua oração específica e apresentar a Deus aqui junto conosco às 6 da manhã e às 18 horas. É um ato profético, é um ato de fé e eu convido você a estar junto conosco. O Senhor nos ensinou a orar sem cessar. Jesus foi alguém que, enquanto esteve aqui nessa terra, nos ensinou o hábito de orar diariamente, de estar na presença do Pai, se fortalecendo. Nós buscamos uma performance melhor, buscamos conhecimento, temos mentores, temos tantas coisas para nos ajudar na vida e não reconhecemos a oração como um dos principais meios de sustento que precisamos. Por isso, meu conselho para você é: tenha uma vida forte de oração. Amém? Eu quero começar dando um testemunho maravilhoso para começar a semana e você glorificar a Deus. Olha o testemunho que eu recebi da Sônia. Eu quero testemunhar a minha cura de um câncer no intestino. Há 3 meses, durante a oração da manhã, o Senhor orou por cura de câncer e eu tomei posse. E para a honra e glória de Jesus Cristo eu fui curada. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Sou grata, pois já o acompanho há 1 ano nas orações das 6 e das 18 horas. Glória a Deus, câncer no intestino, Jesus Cristo cura.
Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu nunca pedi, nunca. Eu estou já há quase 8 anos aqui. Eu nunca pedi para você colocar a sua fé em mim. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ninguém. Por isso que nós colocamos a nossa fé nele. É Ele que cura, é Ele que opera milagres, é Ele que transforma. Nossa fé está em Jesus. Amém? Declare aí nos comentários: minha fé está em Jesus Cristo. Minha fé está em Jesus Cristo. Glória a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Eu tenho um importante anúncio para dar, mas eu vou deixar para dar no final aqui dessa live, certo? E quero pedir para você que está entrando agora aí, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. E se você puder compartilhar com os seus amigos, com a sua família, em grupos que você está, faça isso. Mande agora essa oração para o máximo de pessoas que você puder e desejar que Deus te abençoe. Amém? Poderosamente. Eu quero falar hoje sobre ouvir em seu espírito. Nós temos ouvidos naturais, graças a Deus, mas temos também ouvidos espirituais. Exatamente, você ouve no seu espírito. Você ouve no seu espírito. E por estarmos tão distraídos com as coisas aqui dessa terra, acabamos deixando de ouvir a Deus. E tudo que ouvimos é as nossas próprias palavras. É por isso que você vê pessoas hoje tão perdidas. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, tem gente dentro da igreja perdida também. Tem gente dentro da igreja, às vezes estão brigando uns com os outros. Por quê? Porque não estão ouvindo no Espírito. Nós precisamos, independente da fé, independente da religião, independente do que você acredita, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Peça para ouvir a Deus e você vai ouvir. Eu creio nisso, eu creio em Cristo, eu creio na palavra de Cristo. Eu creio que eu tenho que aprender a ouvir a Deus de todo o meu coração. E a perda dessa maravilhosa graça que nós temos de ouvir a Deus nos faz viver uma vida de ciclos negativos, de estações de seca, de dificuldade, porque é a voz de Deus que vai liberar o novo sobre você. É a voz de Deus que vai ativar a sua vida no propósito. É a voz de Deus que vai conduzir você aos melhores negócios aqui dessa terra. É a voz de Deus que vai lhe ajudar a resolver o que até agora você não conseguiu resolver. Deus fala conosco em nosso espírito, constantemente. E quanto mais próximos estivermos de Deus, mais clareza nós vamos ter dessa voz, nos mostrando um caminho, nos dando paz em nossas decisões, nos ajudando inclusive quanto a não cair em ciladas e armadilhas. Muitas vezes Ele fala coisas que contradizem até o que vemos com nossos olhos. Você vê uma situação caótica e lá dentro do seu espírito você está ouvindo Deus dizer para você: não se preocupe, eu estou aqui e você vai vencer. Então você está olhando para uma coisa feia, você está olhando, sabe, para algo que provavelmente vai respingar em você, mas dentro do seu espírito você está recebendo uma informação do céu. E a informação do céu está dizendo para você: ei, minha presença está te cobrindo totalmente, a ti, a tua casa, aos teus projetos, a tua empresa, aos teus sonhos, tudo está guardado por mim. E é essa voz que nós não escutamos. Olhamos para o caos e acreditamos mais no que vemos do que naquilo que não vemos. Deus te chama
e me chamou antes mesmo de nos tornarmos. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 17, verso 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Abraão não era pai, mas o Senhor já o via como pai. Ele não tinha filho com Sara. Sara não podia ter filhos. Mas então o Senhor vem a Abraão e diz: pai de multidões você vai se chamar agora. Mas Senhor, eu não tenho uma viva alma que seja meu filho. Mas o Senhor já ouvia. Deus olhava para Abraão e já via filhos e filhas, já havia multidões, já havia povos. Deus via tudo isso quando olhava para Abraão. E por quê? Porque Deus, Ele vê o que nós não estamos enxergando. É por isso que aquilo que você ouve é muito maior do que aquilo que você está vendo. Se Abraão contasse o que ele ouviu da parte de Deus para os seus amigos, eles iam rir na cara de Abraão. Abraão, você não tem nenhum filho. E você está dizendo aí que esse teu Deus está dizendo que você vai ser pai de uma multidão. Não, eu ouvi Deus e Deus disse assim para mim: olha para o céu e vê as estrelas do céu, se as pode contar, assim será a tua descendência. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Entenda, se você crer mais no que você ouve do que o que você está vendo, você realiza os teus sonhos. Nós precisamos ouvir mais do que o que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo pode mudar. O caos familiar pode mudar. A confusão na empresa pode mudar. A dívida pode mudar. A situação favorável pode mudar. As coisas boas podem mudar. Mas o que não muda é o que você ouve da parte de Deus, no seu espírito e na sua santa e poderosa palavra. É por isso que nós temos que nos apegar ao que ouvimos. A Bíblia diz em Romanos 10:17, de certo que a fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, é gerado em você uma fé sobrenatural, e a fé, diferente da confiança, a fé, ela faz você alcançar. A confiança, ela pode lhe dar energia para alcançar, ela pode lhe dar ânimo para alcançar, ela pode colocar você em marcha, mas somente a fé lhe dá o poder para alcançar. Porque a fé, ela não é simplesmente uma confiança. A fé lhe faz caminhar em algo chamado sobrenatural de Deus. Você precisa andar pela fé e não pelo que vê. O Senhor chegou a Gideão, que estava malhando trigo no lagar, como um covarde, como alguém cheio de medos, como alguém que estava fugindo. Talvez alguém olhasse para ele e pensasse que ele era um fracote, um medroso. E o Senhor diz assim: varão valoroso. Varão valoroso não é o que ele era, mas o que ele iria se tornar. Guarde essa palavra no seu espírito. Não é o que você é nesse momento, é o que você está ouvindo de Deus, que vai mudar a tua realidade. Então, eu não estou vendo saída, mas Deus está falando comigo, aleluia, e Ele está falando comigo que vai me dar saída. Ele está falando comigo que apesar das críticas,
que apesar das injustiças, que apesar do dia mal, que apesar das coisas darem errado, que apesar de eu não ter conseguido o que eu queria conseguir, Ele está dizendo dentro de mim que eu vou ser ainda uma pessoa muito próspera, Ele está dizendo dentro de mim que eu vou vencer, Ele está dizendo dentro de mim que eu vou crescer e viver o projeto dele para a minha vida. Sabe, eu vim de uma situação extremamente difícil e limitante. Graças a Deus nunca cheguei a passar fome, mas tive muitas limitações na minha vida. Minha esposa, no primeiro ano de casado, foi ela que pagou as contas da casa. Eu morava numa casa de madeira, no fundo de um pátio, aonde tínhamos que cruzar nessa casa até ir à casa de madeira. Essa casa de madeira cruzava um dedo pelas frestas. E a minha esposa, por um ano, foi ela que manteve a casa. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não tinha salário adequado que eu recebia para poder pagar as contas de casa. Mas um dia, Deus me deu um sonho. Não sei se foi um sonho ou foi uma visão de Deus que eu tive. Mas eu vi no meu sonho que eu estava próspero, que eu tinha 2 filhos e que a minha esposa estava muito feliz. E eu chegava numa casa muito bonita. Só que toda essa visão era muito distante do que verdadeiramente eu estava vivendo naquele momento. Muito distante, muito distante. Eu andava de a pé para um lado e para o outro, morando numa cidade pequena. Eu não conseguia ver no horizonte que as coisas poderiam melhorar. Mas o Espírito Santo sempre estava falando comigo que apesar das dificuldades, que apesar dos problemas, Deus iria fazer algo grande na minha vida. Passou alguns anos e um homem queria entrar dentro da igreja para, de alguma maneira, agredir a mulher. E me chamaram, eu estava na frente e me perguntaram o que a gente faz. Eu disse, não deixe ele entrar e chama a polícia. Ele queria entrar dentro da igreja, era uma briga de casal. E daí os porteiros não deixaram ele entrar. E ele entrou de cavalo, você acredita? Ele entrou de cavalo, ele quis entrar de cavalo dentro da igreja. E ele só conseguiu entrar no hall de entrada, mas daí chegou a polícia e a polícia prendeu ele. Isso tudo aconteceu. Quando passou esse episódio, eu coloquei a mão na cabeça, eu disse, meu Deus, aonde foi que eu fui me meter? Como é que eu vou viver coisas maiores se isso acontece comigo? Não era a minha realidade, era tudo muito difícil. E eu pensando, puxa, a coisa não está indo muito bem, mas eu decidi ouvir a Deus. Eu decidi ouvir a voz do Espírito dentro de mim. E essa voz sempre dizia que Deus tinha planos maiores para a minha vida. Os anos se passaram. Deus me abençoou de formas que eu nunca imaginei. Eu pensei que Ele ia me prosperar sendo um bom pastor da igreja, mas não. Ele me prosperou de outras formas. E tudo isso me leva a crer que a voz de Deus ela é transformadora. Que quando você ouve a voz de Deus, você sai de qualquer crise, você sai de qualquer circunstância, você sai de qualquer lugar de limitação. Você sai dos lugares mais difíceis aqui dessa terra, dos ambientes mais inóspitos que possa existir. Creia. Creia. Creia na voz de Deus. E ela pode arrancar você de qualquer lugar de prisão, de qualquer lugar de miséria aqui nessa terra. Ouça o Espírito. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas, que você puder. Nós estamos firmes em nosso propósito aqui,
em nome de Jesus. O primeiro recado que eu tenho para dar para você é que hoje às 9h45 da manhã eu entrarei ao vivo dentro da academia aqui no Global. Eu estou dentro de um módulo que eu estou ministrando e depois eu vou dar direções especiais, certo? Para quem é aluno da academia aqui no Global. Hoje estarei ao vivo, amanhã estarei ao vivo na academia e na quarta-feira eu terei a mesa de conselhos dentro da academia aqui no Global. Você não pode ficar de fora. E eu convido você a estar conosco. Se você quer ser aluno da academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Ou você pode ir direto no meu site e fazer parte da academia aqui no Global, que é um lugar onde nós vamos andar mais próximos no profético. Amém? E o meu segundo anúncio é que domingo agora nós vamos ter Santa Ceia. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville às 9 da manhã. E você não pode ficar de fora. Tem culto às 9 e às 18, mas eu estarei no das 9. E um recado importante que eu quero dar para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que eu amo tanto. Preste atenção, você que é do Rio Grande do Sul. Eu terei um tour profético no Rio Grande do Sul na semana que vem. Exatamente. Vai ser na na sexta, no sábado e no domingo, certo? Eu estarei em 3 cidades do Rio Grande do Sul. Estarei em Novo Hamburgo, estarei em Caxias e estarei em Farroupilha, certo? Então estarei nesses 3 lugares no meu tour profético do Sul. Vai ser algo incrível, vai ser algo maravilhoso. Vai ser semana que vem, não é essa semana, tá? Na semana que vem. Essa semana eu vou estar na ceia aqui em São Paulo. Mas as vagas são limitadas, são poucas vagas e é gratuito também. Mas para você poder participar, você que é do Rio Grande do Sul, entre em contato com o pessoal que está fazendo a minha agenda nesse Tour Profético Sul, ok? E você pode ir lá no meu site consultar os endereços, os telefones para você entrar em contato com o pessoal. Tá tudo lá no meu site. Vai ser algo incrível, certo? Eu tenho certeza, vai ser um tour, vão ser 3 dias. Vou transmitir ao vivo aqui, mas vou estar bem pertinho desse povo aí, desses 3 lugares, Novo Hamburgo, Farroupilha e Caxias do Sul. Vai ser algo maravilhoso, em nome de Jesus. Informações lá no meu site, na minha agenda, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e você que ainda não adquiriu nossos livros, vá até o meu site www.vinicius7.com.br, adquira nossos devocionais e mude o começo dos seus dias. Como assim mudar? Quando você começa o dia na presença de Deus, todo o seu dia é diferente. Então adquira nossos livros, você pode ir direto no meu site, o link está aqui na descrição também, e adquirir nossos livros e que Deus te abençoe poderosamente. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e que Deus te abençoe. Amém? E se você puder compartilhar agora com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Manda aí, gente. Tá? Deus vai te abençoar com certeza. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro.
porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí. O Senhor me disse assim: diga para Neide que eu estou afastando do caminho dela aquilo que estava lutando contra ela. O Senhor me mostrou uma limpa, Neide, que está acontecendo aí na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem também um homem que é bombeiro, ou a esposa de um bombeiro que está aí me ouvindo, que Deus está visitando vocês agora. E o Senhor me disse de uma dificuldade que vocês têm de ter filho. Deus está intervindo agora na tua situação. Receba, no nome de Jesus, um milagre de Deus. Eu também quero falar com uma mulher chamada Eli. Não é Ellen, é Eli. É um nome diferente. Deus está te visitando agora. Deus está visitando a tua casa. E está tudo aquilo que você tem plantado, você vai colher. Está muito próximo de você ter uma grande colheita, Eli, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Dubus, sobrenome diferente. Deus te visita agora. Eu vi céus de favor sobre a tua vida e a justiça de Deus no teu caminho. Em o nome de Jesus Cristo, receba essa palavra como palavra profética sobre a tua vida. E também liberar uma palavra para a Paula. Paula, o Senhor visita a ti e a tua casa. Você é de uma família tradicional, Paula, mas uma família que sempre empreendeu. Deus está te destravando para você empreender também. Ele te deu uma visão de coisas maiores. O Senhor vai te honrar, Paula, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora apresentar diante de Deus as cartas. Amém? Levanta a tua carta aí para Deus, em nome de Jesus. E eu peço mais uma vez a gentileza. Quando nós estamos sendo abençoados, nós temos que abençoar. Então compartilhe depois essa oração. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor intervenha com poder, com milagres. Eu apresento esta carta, representando todas as cartas, Pai, que estão agora sendo levantadas. Toda pessoa que está orando, está apresentando diante de Ti a sua carta. Que o Senhor opere o milagre, que o Senhor libere a bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu oro no nome de Jesus Cristo, para que haja uma liberação, para que haja milagres, para que haja uma intervenção agora na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Senhor. Toque-a com teu favor, Espírito Santo de Deus. Quebra as barreiras, as dificuldades, os laços. Toda pessoa que está amarrada espiritualmente, eu quero declarar por terra todo o mal e também quero profetizar sobre cada carta. Elas viverão a promessa de Deus. No nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que todos eles são valentes, que todos eles conquistarão as promessas, os sonhos de Deus, que nenhum mal permanecerá de pé e que nenhuma doença vai persistir. Nós declaramos saúde por meio de Jesus Cristo, liberamos uma palavra, saúde total e completa. Jesus cura, e nós colocamos a nossa fé em Jesus e dizemos a toda enfermidade, a toda dor, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, opera milagres agora, tira a vergonha do caminho dela, tira a opressão do caminho dela, tira, Senhor, aquilo que está lutando contra ela, que não prevaleça, que não vá à frente, mas que essa pessoa tenha vitória, que o milagre de Deus toque na vida dela e que caia por terra todo o mal, todo o laço de Satanás, todo o laço de Satanás caia por terra. Senhor, dá vitória a essa pessoa. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que o Senhor abra as grandes portas, para que o Senhor intervenha, para que o laço de Satanás seja cortado, para que nenhuma obra das trevas prevaleça na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e que haja cura, que haja libertação, que o Senhor abra caminhos na vida dela e que ela possa viver o extraordinário do Senhor. Eu abençoo essa família para que seja cada vez mais unida,
para que o Senhor seque eles das tuas bênçãos e que nada impeça eles de avançarem. Declaramos uma semana próspera, uma semana abundante, uma semana de respostas de Deus, de intervenção e de livramentos. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. 9 da manhã vou estar ao vivo aqui e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe e que Deus te santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 7 portas de favor sendo abertas. Oramos, Pai, para que portas de conquista, portas de transformação, portas de prosperidade, portas altas, portas de promoção sejam abertas pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus e pedimos, libera do teu favor sobre a nossa vida, as oportunidades certas, Pai, os lugares certos, as pessoas certas. Derrama da tua graça sobre nós, derrama do teu favor, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, para que seja quebrada agora toda amarra espiritual na vida dessa pessoa, tudo aquilo que prende ela, tudo aquilo que limita ela, tudo aquilo que não está deixando, Senhor, ela ter uma vida normal, que tem mantido ela, Senhor, num cativeiro de desânimo, de cansaço constante. Eu oro em nome de Jesus para que essa pessoa seja livre da depressão, livre da angústia, livre das tristezas. Senhor, meu Deus, todo aquele que perdeu um ente querido, todo aquele, meu Deus, que tem traumas do passado, que o Senhor Jesus que cura a alma, que o Senhor Jesus que transforma, que refrigera o coração do homem, toque na vida dessa pessoa agora e traga sobre a vida dela um ânimo novo, traga sobre a vida dela uma cura poderosa, sobrenatural, plena nas suas memórias, na sua mente, no seu coração, no nome de Jesus. Oramos também, Pai, quebrando o espírito de inveja, de maldade, toda obra contrária, toda oposição espiritual a nós, à nossa casa, aos projetos do Senhor na nossa vida. Senhor, tira do nosso caminho. A tua palavra diz, Pai, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, estamos guardados por ti. Nenhuma maldade vai nos atingir, nenhuma inveja vai nos atingir, nenhuma trama do inimigo vai nos atingir. Cremos, Pai, que toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária não tem poder sobre nós e sobre a nossa casa. Também oramos, Pai, pedimos, traga multiplicação, traga provisão, Pai, traga o novo para a nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Eu oro, Pai, por toda pessoa que está, Senhor, no meio de uma situação difícil, que está precisando, Senhor, de mais recursos, que está precisando, Pai, de uma intervenção nas suas finanças, que o Senhor abençoe. Eu oro para que a porta do favor, a porta da prosperidade se abra para essa pessoa, que o Senhor traga os clientes a ela, que o Senhor traga os bons negócios, que o Senhor faça com que aquilo que está travado comece a andar, documentação travada comece a andar, processos travados comece a andar. Pessoas que estão dependendo da assinatura de outros homens, ó Deus, que estão dependendo do aceite, nós oramos para que a tua bênção, Pai, repouse agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós cremos que o Senhor não nos desamparará. O Senhor é a rocha do nosso sustento, o Senhor é a nossa fortaleza, é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós esperamos. Pai, abra os céus de favor sobre a nossa vida, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por cada família que tem se colocado diante de Ti, Senhor, aqui nas orações, que tem se apresentado diante de Ti. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que vê quando o homem entra no secreto. Cada pessoa, Pai, que está entrando aqui nessa oração, Tu és o Deus que vê. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca com Teu poder na vida dessa pessoa. Toca com a Tua graça na vida dela. Toca com o Teu favor, Pai. Nós oramos, Pai, para que as oportunidades
que são improváveis, que são impossíveis, se abram para nós. Abra em forma de portas, Pai, em nome de Jesus. Tu és poderoso, Pai. Tu és poderoso para fazer as oportunidades chegarem até nós. Tu és poderoso para fazer com que o melhor aqui dessa terra chegue até nós. Libera do teu poder, Pai. Libera do teu favor sobre cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os, Pai, com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Libera, Senhor, libera da tua unção, libera da tua unção, que é a unção de Deus, a unção que está aqui, a unção que o Senhor tem mandado para o meu ministério. Essa unção quebra o jugo agora, essa unção despedaça o peso espiritual, a opressão que essa pessoa sente, e que ela receba um alívio do alto, ela receba um renovo do Senhor, que ela seja levantada pelo teu poder agora, no nome de Jesus Cristo, e que a glória de Deus toque em cada lugar, a glória de Deus, toque-os com o teu poder, Jesus, toque-os com o teu poder, Jesus, que a glória do Senhor entre nesse lugar, que a glória do Senhor entre nessa casa, que a glória do Senhor toque nessa família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera a favor. Libera favor, Pai. Libera favor, Pai. Libera favor, Pai. E no nome de Jesus também eu oro para que todo aquele que está doente, com câncer, com alergia, com problemas, Pai, no pescoço, problemas na coluna, que essa pessoa seja curada agora, no nome de Jesus. Tu és o Deus que cura. E eu oro agora por uma restauração total e completa, em nome de Jesus Cristo, que haja cura. Cura total, cura completa, no nome de Jesus Cristo, Pai. Também eu oro pelas crianças, Pai, para que toda perturbação, toda briga, todos os ciúmes saia e que as crianças tenham paz, tenham alegria, tenham plena saúde, tenham força, no nome de Jesus, Pai. Eu oro também para que os pais e os filhos tenham unidade, que haja amor nessa relação, que o Senhor derrame da tua graça, Pai, e do teu favor, no nome de Jesus. Também oramos para que o Senhor perdoe nossos pecados, tirando de nós, Pai, tudo aquilo que não te agrada. Nós queremos estar próximos de Deus, nós queremos estar próximos da tua palavra, porque reconhecemos, Pai, a importância de andar na tua presença, de fazer a tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui, começar mais um dia na presença do Senhor, junto com você. O nosso Deus é Deus de milagres, que muda histórias e que transforma corações. Eu estava ouvindo um testemunho de uma mãe que estava orando pela sua nora, e ela orava muito para que seu filho e a sua nora tivessem um bebezinho. E todos os exames que a nora fez, era impossível ter um bebê. Mas para a glória de Deus, Deus deu a ela um bebê. Deus operou um milagre na vida da nora e na vida do filho. E ela pensando que era uma bênção, era uma gravidez de gêmeos, veio 2. Deus é fiel, Deus é fiel. E daí ela me mandou testemunho, contente, alegre. Eu tenho ouvido esses testemunhos maravilhosos. O Deus que surpreende, é que nem Ana. Ana não podia engravidar, o Senhor deu a ela Samuel e depois deu a ela outros filhos, porque quando Deus abençoa, Ele abençoa para valer. Quando Deus abençoa, é grande o que Ele faz. Amém? Deus não faz nada pequeno, esquece. Então, se você está pedindo por algo pequeno, muda a tua oração e começa a pedir algo grande. Escreve aqui nos comentários, o Deus que abre 7 portas. Escreve aí, o Deus que abre 7 portas. Estamos orando para que o Senhor abra 7 portas de favor, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você. Isaías 57:15 diz assim: habito num lugar alto e santo, mas também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. A Bíblia diz que Deus habita num lugar muito alto, mas Ele também habita junto com um contrito
e com humilde de coração. O que seria isso? Porque todos nós temos um pouco de orgulho. Temos que vencer esse orgulho. Dia a dia, temos que render esse orgulho a Jesus Cristo, a palavra de Deus. Mas a bem da verdade é que todos nós temos um pouco de orgulho. Mas a Bíblia diz que Deus habita com um contrito, com um humilde de coração. O que isso seria? É aquela pessoa que reconhece que sem Deus não dá. Deus é tudo para ela. É aquela pessoa que a vida dela está sendo norteada pela palavra, pela voz do Espírito Santo, pela presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita com esse tipo de gente. E a única maneira de quebrantar o nosso coração é por meio da palavra. É a palavra que vai fazendo com que eu e você, nos entregamos mais e mais a Deus. E eu quero um pouco falar hoje sobre 3 tipos de homens na Bíblia: Naamã, Jacó e Davi. Esses homens, para viverem o extraordinário de Deus, eles tiveram que quebrantar o seu coração. Eles tiveram que se render a Deus. Eu quero começar com o primeiro deles, Naamã. Você conhece a história de Naamã? Era um general muito poderoso, mas era uma pessoa doente. Ele tinha lepra e não tinha cura na época. A Bíblia diz então que, através de uma menina que trabalhava na casa dele, ele ficou sabendo que na terra de Israel tinha um profeta, o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu fazia uma oração muito poderosa, era um homem de Deus. E ele foi em busca da cura. Chegando lá, o profeta não quis receber ele. Mas o profeta deu uma instrução para ele: vá ao Jordão e se banhe 7 vezes no Jordão, mergulhe lá, 7 vezes. A Bíblia diz que Naamã ficou bravo e quis retornar para sua casa sem banhar no Jordão. Mas um dos seus soldados disse para ele: meu senhor, se esse profeta tivesse dito para o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não iria fazer? Aí ele disse: sim, eu faria. Então, você vê que na história de Naamã, Deus usa uma menina na casa dele e depois usa um soldado. Os dois indicando um caminho para ele. Deus usa pessoas para nos indicar um caminho. Deus usa pessoas para nos direcionar para aquilo que é certo, para aquilo que é bom, para aquilo que é transformador. É que nós temos uma dificuldade de ver Deus por trás dos elementos, ver Deus por trás de uma criança, ver Deus por trás de um soldado. Deus estava falando com Naamã, mas Naamã precisava fazer uma coisa: ele precisava abandonar a maneira dele para começar a fazer da maneira de Deus. Quando a gente faz as coisas da nossa maneira, nós ficamos longe do que Deus tem para nós. Mas quando fazemos as coisas da maneira de Deus, nós podemos contemplar o milagre e a glória de Deus. Naamã, ele teve que se render à maneira de Deus. Escreve aqui nos comentários: a maneira de Deus é a melhor. E enquanto nós estivermos lutando aqui, com a força do braço, tentando vencer, tentando do nosso jeito romper e quebrar as limitações, não vai. Pode ir até um certo ponto, mas chega um ponto que você não consegue passar dali para frente. E você pode ver, tem pessoas que vivem uma vida abundante, mas dentro de casa é um caos. A vida que levam é um caos. Esses dias ainda eu estava ouvindo a respeito de uma família. Eles têm uma empresa muito poderosa no sul do país, mas a família é um querendo destruir o outro. Então, eles têm acesso aos melhores carros, têm acesso às melhores casas, eles têm helicóptero, eles têm uma vida abundante. Tem uma vida abundante, uma vida assim que qualquer pessoa gostaria de ter essa parte. Agora, internamente, se xingam,
internamente não sabem se reunir como família, estão sempre um contra o outro. É normal para eles chegar no escritório e ficar batendo boca, se xingando, se diminuindo, e todo mundo vendo, os funcionários vendo eles, batendo boca entre eles, porque são sócios, são famílias, e enfim. Deixa eu dizer para você, nós precisamos entender que a bênção completa só vem da maneira de Deus. É só Deus que vai trazer a abundância e a harmonia, a abundância e a família, a abundância e a alegria. Então, se nós compreendermos que é da maneira de Deus, nós viveremos um milagre. Naamã, ele teve que render isso aqui, o coração. Ele teve que chegar nesse lugar de estar contrito, de estar com o coração rendido a Deus, para que ele pudesse acessar o milagre. Então, ele abandonou a sua roupagem de conquista, de vitorioso, de imbatível, de imparável, e desceu às águas do Jordão. E ali ele alcançou o milagre dele. Também eu aprendo com Jacó. Com Jacó eu aprendo que não há bênção sem verdade. Jacó teve que aprender a parar de dar o golpe nos outros, para que ele pudesse viver o que Deus tinha para a vida dele. Há pessoas que vivem mentindo, vivem enganando os outros, vivem dando o golpe nos outros. E sabe o que é pior? Eles sabem. E mesmo assim, eles continuam pensando que Deus vai abençoar eles de qualquer jeito. Deus não permitiu, no retorno de Jacó para sua casa, que Jacó atravessasse o val de Jaboque, vivendo uma mentira. Ele teve que quebrantar o seu coração, ele teve que ser marcado por Deus, ele teve que ter um coração contrito para que Deus mudasse a história dele. Deus não permitiu que ele passasse de um lugar sem antes abandonar a mentira, abandonar a vida de engano, deixar de ser suplantador, deixar de ser aquele homem que o que ele não conseguia do jeito certo, ele tomava, ele roubava. Jacó precisava morrer no val de Jaboque para que Israel continuasse o seu caminho. Então eu aprendo com Jacó algo extraordinário, que não conseguiremos passar de determinados limites da nossa vida se não matarmos a mentira, se não matarmos o engano, se não matarmos as meias verdades dos nossos lábios e da nossa vida. Deus não restaurou Jacó na sua plenitude enquanto não matou o espírito de engano que havia na vida dele. Talvez haja um espírito de engano em você. Você está acostumado a dar golpe, a enganar, a mentir, pediu dinheiro emprestado e agora esqueceu que tem que pagar. Nós precisamos render o nosso coração a Deus. Se queremos viver algo novo na nossa vida, a justiça de Deus, ela precisa ser buscada todos os dias. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a primeira parte, mas tem a segunda parte, e a justiça. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça. Como que você vai buscar a justiça continuando mentindo como você está? Se você quer viver uma vida nova com Deus, você vai ter que abandonar a velha vida. Você vai ter que abandonar esse homem enganador que está impedindo inclusive você de prosperar. Porque Jacó só teve o seu nome mudado quando ele rendeu seu coração a Deus. Ele foi marcado por Deus. E para encerrar, a terceira pessoa que eu queria falar para você hoje era Davi.
No Salmos 32, verso 3 diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Davi só alcançou a misericórdia do Senhor depois de ser rei, quando ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu tudo o que ele fez, quando estava cegado pelo engano, pela mentira de Satanás, e quando ele quebrantou o coração dele, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus. Retira tudo de mim, olha o que Davi disse. Retira tudo de mim, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Ele entrou naquele lugar de contrito, aquele lugar de coração humilde. Então Deus veio a ele e restaurou ele. Nós precisamos entrar nesse lugar de estar com o coração contrito, nesse lugar de estar com o coração arrependido, coração humilde. Na verdade, esse orgulho que você carrega, que eu carrego, é isso que nos atrapalha de ter mais de Deus na nossa vida. Mas se a gente reconhecer o que Deus é na nossa vida, o que Ele representa na nossa vida, certamente Ele virá a nós, ceará conosco e nós com Ele, e a nossa vida nunca mais será igual. Se você quer, nesse momento, com que Deus venha até onde você está, declara aí nos comentários: meu coração está rendido a Ti, Jesus. Escreve aí: meu coração está rendido a Ti, Jesus. De repente você estava ofendido com alguém, ou até mesmo ofendido com um homem de Deus, ou com uma mulher de Deus, ou ofendido, sabe, com algo que Deus está fazendo na sua vida, e Deus está dizendo: não é da sua maneira, é da minha maneira. Está na hora de você largar as pedras e deixar Deus trabalhar na sua vida. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Quero declarar o Salmo 91 e quero também lhe convidar, domingo agora, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, em Barueri. Você é nosso convidado, você que mora em São Paulo, você que mora nas regiões próximas, a estar conosco nesse culto profético. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Domingo, 9 horas da manhã. E também estarei orando pelos doentes, certo? Estarei fazendo uma oração especial pelos doentes, no nome de Jesus. Também quero lhe convidar a se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Se você quer crescer espiritualmente, quer caminhar no profético junto conosco, para compreender melhor as coisas de Deus e como Deus fala, o link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo poderoso, e quero pedir a você que está aí, que você deixe a sua curtida nessa oração, por gentileza, e que você compartilhe agora com 7 pessoas. Estamos orando por 7 portas. Então sejamos generosos com 7 pessoas e compartilhemos agora essa oração. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei.
Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou como se algo estivesse sendo tirado daqui de dentro do coração, algo que não era bom. Não sei se isso representa uma cura na saúde ou nas emoções de alguém ou de muitas pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento. O Senhor também me mostrou pessoas com dores de cabeça muito fortes, dores de cabeça. Seja curado agora, em nome de Jesus. Deus também me mostrou uma pessoa que mora próximo a uma pista de corrida. Foi a direção que Deus me deu. Essa pessoa mora próximo a uma pista de corrida. Deus está te visitando agora. Deus está te visitando agora. E ainda que antes de encerrar o dia, hoje, você terá uma resposta de Deus na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças porque o Senhor está nos sustentando. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria no dia de hoje. Que o dia de hoje nós tenhamos sabedoria, que no dia de hoje tenhamos prosperidade. Oramos, Pai, por todos os nossos desafios que temos hoje, desafios com pessoas, desafios financeiros e tudo mais, Pai, que é relacionado a desafio. Colocamos diante de Ti e pedimos uma intervenção e um milagre. Eu coloco diante de Ti, Pai, os pedidos de oração de todos aqueles que estão orando comigo nesse momento. E eu peço um milagre, eu peço uma intervenção, eu peço que o Senhor coloque a sua mão, ó Deus, e toque com Teu poder. No nome de Jesus, oramos também para que 7 portas de favor se abram e que essa pessoa venha viver o extraordinário. Que toda dor que essa pessoa tem no estômago, toda dor, toda fisgada que ela sente, todo agulhaço, toda pontada, que ela seja livre agora em nome de Jesus, que haja cura no seu estômago, no seu intestino. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa seja tocada pelo Teu poder. Toque-a com o Teu poder, Senhor, toque-a com a Tua graça. Remova de cima dela, Pai, toda a contrariedade espiritual. E eu oro em nome de Jesus, liberando uma palavra. As coisas irão fluir hoje. Deus está refrigerando o teu ânimo, as tuas forças e você avançará no dia de hoje. Hoje será um dia leve, um dia abençoado, um dia próspero no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o nosso dia seja uma bênção. Amém? 9 da manhã estarei aqui junto com vocês e depois 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na